Nós vamos conversar com o advogado, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado estadual e federal pelo PT e ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, José Dirceu. Bom dia, Dirceu. Bom dia, bom dia. Tudo bem, mestre? Tudo certo. Dirceu, hoje todas as pesquisas mostram uma distância grande do ex-presidente Lula em relação a Bolsonaro, muitas inclusive mostrando a possibilidade de vitória em primeiro turno. Por outro lado, Bolsonaro também tem uma distância razoável dos candidatos que aspiram ser a chamada terceira via. A gente sabe que eleições acontecem fatos fora do escopo da política propriamente dita, né? Tivemos a facada em 2018, também um acidente aéreo em 2014, mas caso tudo se dê em um cenário razoavelmente normal, é possível dizer que é uma consolidação da disputa em torno de Lula e Bolsonaro para 2022? Acredito que sim, ainda que, evidentemente, há um eleitorado, basta voltar ao passado. O Lula, o Covas e o Brizola obtiveram 45% de voto em 1989. Em 18, o Haddad, o Ciro e o Boulos se aproximaram dos 45. Então, nós temos no Brasil um bloco político-social que ficou mais pobre, mais nordestino, mais jovem ou mais velho, dependendo da região do país, mas que é consistente. São dois projetos, duas orientações, dois caminhos para o país. Esse caminho que começou com o golpe, com a Lava Jato, com o processo sumário de exceção em política, levou o Lula a um processo, uma condenação à prisão, hoje anulada e o juiz declarado suspeito, está colhendo os frutos do desastre. Não é só o desastre do Bolsonaro, é também da ponte para o futuro do Temer, do PMDB, do PSDB, do DEM, que sustentaram e sustentam essa política. Mas não só nós que somos oposição ao Bolsonaro. Há uma oposição de direita liberal, que, aliás, a Globo representa muito bem. É só assistir os jornais da Globo. Há uma outra oposição das classes médias conservadoras, não contra o modelo econômico, mas do obscurantismo, autoritarismo, fundamentalismo religioso, negacionismo. O Alckmin teve 4,5% de voto em 18, portanto ele perdeu, porque o Fernando Henrique ganhou 2 no primeiro turno com o outro bloco. E o Serra, Alckmin, Serra e Aécio fizeram mais que 35% de voto. Agora, nada indica que eles têm... O problema deles não é base social eleitoral, é que eles não têm um programa, uma proposta, eles são um continuismo. Eles não têm uma liderança, porque o Dória, o Moro, Amoedo, agora o Dávila, o Príncipe lá, Bragança, Orleans e Bragança, o Mandetta. Não, o Lula é uma liderança reconhecida mundialmente, como acabou de ser comprovado com a sua visita, e tem um legado, e tem um partido político, e tem uma base social eleitoral, e tem alianças sólidas. As esquerdas tendem a se unir. Então eu vejo com mais condições de vencer a eleição o Lula, mas a eleição ainda não começou. E o governo tem instrumentos poderosos, não só nos meios de comunicação, nas redes, né, mas também no orçamento secreto, nas emendas impositivas, ou seja, no uso e abuso da máquina pública, dos recursos públicos, no uso e abuso das fake news, e tem base social conservadora, não só conservadora política, mas também que acabou por se encontrar com o Bolsonaro numa série de questões que ele explora, né, que ele usa, da religião, dos costumes. Não é só o Bolsonaro, há um bolsonarismo, há um conservadorismo mundial e há um conservadorismo no Brasil de extrema direita, inclusive. Mas não creio que vença as eleições. Bolsonaro não vence essas eleições. A questão é saber se ele irá para o segundo turno e será derrotado, ou se o ex-presidente Lula irá com outro candidato, que não me parece hoje assim, por enquanto, um candidato viável. Até porque a candidatura do Moro é uma candidatura que pode ser abraçada, até pelas forças políticas que hoje estão tentando lançar candidaturas, e até pela mídia, pela corporativa, pelo capital financeiro, pela Faria Lima, vamos dizer assim. Mas também não creio que ele vença o Lula no segundo turno. Acho que há aí muita propaganda, muita formação de opinião pública através também das notícias, da mídia. Eu acredito que é a situação econômica do país, o agravamento da desigualdade, inclusive de gênero e de raças, e o legado do Lula, porque nós não estamos fazendo campanha eleitoral
hoje, certo? Desde 82, e essa luta começou na década de 70, e é uma continuidade de uma luta histórica no Brasil. Então, eu acredito que, como resultado das eleições de Honduras, do Peru, a própria vitória na Argentina, a Colômbia, que se aproxima de eleger também um governo de centro-esquerda, né? O próprio Chile, que acredito que o candidato da centro-esquerda acabará vitorioso, mostra também que há um esgotamento em toda a América do Sul, aliás, no mundo, do modelo econômico que estão tentando. Esse negócio, essa teto de gasto, regra de ouro, Banco Central independente, austericídio, essa austeridade, o modelo neoliberal, privatizações, desmonte do Estado Nacional, dos bancos públicos, abertura comercial financeira, no mundo que o Biden e a União Europeia preparam grandes programas de revolução energética, climática, inclusive de buscar atender a problemas sociais graves, né? Com a ascensão da China. Eu não acredito que um país como o Brasil, que é o 5º país em território, população, uma das 10 maiores economias, um país desenvolvido, que só não é potência no social, né? É uma potência na miséria, mas é energética, de alimentos, científica, tem um dos maiores mercados internos do mundo, tem a integração da América do Sul como uma possibilidade real. Eu não acredito que o Brasil retome ou mantenha o caminho que Temer e Bolsonaro iniciaram. Acho que o Brasil vai voltar para o seu fio da história. E Dirceu, muito tem se especulado a respeito do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, caso migre para o PSB, se ouvisse uma chapa junto com o ex-presidente Lula. Como você vê essa possível composição para 2022? Eu vejo que, primeiro, o Alckmin precisa se filiar a um partido, né? Primeiro precisava ter o desdobramento da prévia do PSDB. Teve, apesar que o PSDB está muito dividido, 54 a 46, e vamos ver como é que o Dória vai chegar na convenção em julho, né? Se ele não vai ser tentado a ser vice, tentar ser vice do Moro. Segundo, nós precisamos avaliar politicamente qual o resultado eleitoral, político, para o futuro do país, uma aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin. E terceiro, isso não se resolve agora, a minha opinião pessoal, né? Eu participo de eleições desde 82, né? Alguma experiência eu tenho, certo? Eu fui secretário-geral do PT e presidi o PT por quase, acho que 15 anos, né? Então, eu acredito que nós devemos resolver isso em maio, junho. Agora, nós estamos abertos, evidentemente, a conversar com todos aqueles que se opõem ao Bolsonaro e estejam dispostos a conversar conosco, que é o que o Lula tem dito, e a nossa presidente Gleice declarou hoje mesmo à imprensa que não há vetos, mas também não há faca no pescoço, não está nada decidido, nós estamos abertos a conversar. O PSB é nosso aliado estratégico, como o PCdoB, certo? Como o PDT foi, e o PSOL também é um partido que nós temos no Congresso Nacional, nós atuamos juntos, as fundações atuam juntos, nós fizemos o Fora Bolsonaro juntos, né? Procuramos criar uma frente mais ampla, que é a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, juntos. Então nós temos uma caminhada junto, apesar que o Ciro Gomes hoje está numa outra posição. Então eu acredito que, como disse a nossa presidente, o PSB legitimamente está apresentando uma série de questões de apoios regionais, nós também vamos apresentar, e vamos iniciar um processo, já iniciamos um processo de discussão que a nossa presidente está dirigindo, certo? E que, evidentemente, que o ex-presidente Lula tem acompanhado. E a direção do partido se reuniu, inclusive agora com a bancada, com os diretórios regionais, se reunirá a executiva e o diretório ainda esse mês para discutir, inclusive, a questão das federações. Mas eu acho que é muito cedo, porque também, conforme o quadro político eleitoral, conforme a situação do país, você pode optar por ter um vice jovem, uma jovem negra, você pode optar por ter um vice jovem, um jovem empresário de um estado como Minas Gerais. Tudo isso é uma questão que nós precisamos ir construindo, certo? Inclusive olhando o sentimento do nosso eleitorado, da nossa base social, da nossa militância, porque nós também não podemos descolar da nossa base social, da nossa militância, certo? E dos nossos aliados. É preciso fazer isso com muita tranquilidade, muita serenidade. Agora, o nosso objetivo é vencer as eleições. E nós fazemos alianças, sem abrir mão, evidentemente, dos pontos principais do nosso programa. Isso não quer dizer que não se possa discutir programa para 2022.
E o ex-presidente Lula também vem falando reiteradas vezes a respeito da necessidade da esquerda ter uma bancada maior, tanto na Câmara quanto no Senado. As últimas eleições tiveram, né, um perfil um pouco distinto. Em 2018 chegaram muitos parlamentares ligados à extrema-direita, muitos deles eleitos quase sem propaganda aparente, mas com o uso intensivo de disparos em massa no WhatsApp. Que tipo de estratégia deve ser adotada, na sua avaliação, para que, de fato, haja um aumento no parlamento da participação da esquerda, Dirceu? Eu acho que nós devemos, eu considero que devamos, e creio que há consciência disso na direção do PT, muitos dirigentes têm falado disso, nós precisamos reconhecer que o Brasil mudou. Nós temos uma juventude que está sem espaço na vida cultural, econômica, sem mercado de trabalho, com dificuldades para estudar. São milhões e milhões de jovens que nasceram entre 95 e 2005. Essa juventude já emergiu na política em 2020. Foram eleitos vereadores e vereadoras negras, LGBT, guia mais, jovens, mulheres principalmente, em todas as capitais, do PSOL, do PT, do PCdoB, de todos os partidos. E o PT precisa reconhecer isso e abrir as suas chapas, né? E nós precisamos fazer uma campanha totalmente vinculada, inclusive uma campanha educativa, de esclarecimento, de convencimento da população brasileira, do povo brasileiro, principalmente dos trabalhadores da nossa base social, que é preciso dar ao presidente que ele vota uma base parlamentar sólida, para ele não ser obrigado a fazer alianças ou estar em minoria no parlamento e não poder aprovar as reformas que ele vai defender na eleição, no programa de governo. Isso é uma questão prioritária, fundamental, de urgência, não só para o PT, acredito que para o PSB, para o PCdoB, para o PDT, para o PSOL, para todos os partidos que pretendem eleger um presidente da República e governar o Brasil. E reconhecer que essa questão, que é muito grave, a questão social, da fome, da pobreza, do desemprego, que a juventude está insatisfeita com o modelo político atual, que é um modelo político muito elitista, muito oligárquico que nós temos no Brasil. Esse mínimo de 8 deputados, máximo de 70, esse sistema uninominal que nós temos, né? Esse Senado, que é uma Câmara alta, revisora, tem iniciativa legislativa, tem mais poder que a Câmara, mas é majoritária, então 14 estados com 25% do eleitorado elegem 42 senadores, maioria. Então nós temos também que estar aberto para cientistas, intelectuais, celebridades, artistas, personalidades que atuaram no Fora Bolsonaro, atuaram ao nosso lado na luta contra esse modelo econômico neoliberal. Acho que é preciso realmente começar uma nova caminhada em matéria de campanha eleitoral, em matéria de composição de chapas e, principalmente, essa luta por esclarecer, convencer o nosso cidadão, a nossa cidadã, que o presidente Lula, eleito, precisa de uma bancada de deputados e senadores, que é preciso superar esse modelo de emendas impositivas, de orçamento secreto, né? Formar um Congresso Nacional de outra qualidade, certo? Isso acho que é o sonho de todos os brasileiros. Inclusive, várias leis foram aprovadas nesse sentido. A paridade para as mulheres é uma necessidade, as cotas é uma necessidade, a redivisão dos recursos financeiros. Nós devemos fazer chapas paritárias de mulheres. Aliás, a direção do PT já é paritária, no PT já existe cotas, inclusive recursos para a luta antirracial, para a luta das mulheres, para a luta dos jovens, para a questão indígena, porque esse é o Brasil que está emergindo. O Brasil dos próximos 10, 15 anos, nós todos que fundamos o PT estamos com mais de 70 anos, mais de 75, no caso do Lula e no meu caso, agora a partir de março, alguns dos nossos dirigentes já têm 80 anos. Isso não é uma questão, um impeditivo para que nós continuemos na vida política e estamos com saúde. E hoje, 75 anos, quando eu cheguei de volta da clandestinidade, da luta contra a ditadura, meu pai tinha 70 anos, né? Eu considerava o meu pai um velho. Meu pai, felizmente, ainda viveu até 80 anos, a minha mãe até 97. Mas hoje, eu estou com 75 anos e eu trabalho 12, 14 horas por dia. Acabei de visitar 10 estados agora, nesses últimos meses, né? Escrevo artigos, ontem mesmo passei a noite toda lá no Recanto das Emas, no lançamento do Memorial da Verdade, com a militância do PT lá de 3 regiões, do Riacho Fundo, do Recanto das Emas,
Estamos ativos, mas essa é a minha visão. É preciso abrir os partidos para o do novo. E é preciso lutar para que o nosso povo entenda que o presidente precisa de deputados e senadores alinhados com as políticas que ele vai defender e que o eleitor votou nesse programa. O eleitor está votando no Lula pelo que o Lula fez, pelo que nós representamos. Não é só um voto de protesto anti-Bolsonaro. E quem está polarizado hoje é a maioria do Brasil, mais de 70%, contra o Bolsonaro. Dirceu, e falando justamente nessa questão de se abrir para o novo, né? Ontem o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista ao podcast Podpah, um dos mais populares do Brasil, e pelo menos até agora há pouco, aqui verificando no YouTube, já tinha essa entrevista 3.300.000 visualizações, o que é muito mais, inclusive, que boa parte dos programas de TV aberta no Brasil hoje. Você acha que esse novo ambiente comunicacional é algo que a esquerda pode apostar como uma forma de driblar uma histórica má vontade dos veículos da mídia tradicional? Não tenho dúvida nenhuma. Até escrevi um artigo sobre isso, porque teve uma mídia fake aí na viagem do Lula, né? A mídia pressionou legitimamente, nós também, para que se regulamentasse essa questão dos meios, uma lei anti-fake news, o Supremo tomou medidas, mas também é preciso lembrar que essa mídia corporativa, Globo à frente, vira e mexe censura, né? Censura e censura abertamente. Eu mesmo, desde que eu saí da Casa Civil e fui caçado pela Câmara, eu morri. Certo? Não existo. A ditadura me caçou a nacionalidade e me baniu do país. E a nossa grande mídia também fez o mesmo, certo? Mas nós continuamos. Eu sou totalmente favorável, acho que nós demoramos muito. Felizmente, agora todos os partidos acordaram para as redes. As redes são fundamentais. Não é uma questão financeira, questão tecnológica, é questão de prioridade, decisão política e competência. E nós somos capazes. Aliás, nós é que inovamos para o bem e para o mal a propaganda eleitoral no Brasil. Mesma coisa os territórios. Se nós não voltamos para os bairros, porque a metade dos trabalhadores brasileiros ou estão na informalidade, ou estão desalentados, ou estão desempregados, ou estão em trabalho intermitente. Produzem 20%, 30% do que poderiam estar produzindo. É uma tragédia. É uma tragédia, primeiro, humanitária, pela pobreza, pela miséria, pela queda da renda, pelos problemas todos que disso decorrem, mas também é uma tragédia porque estamos deixando de criar riqueza que precisa ser melhor distribuída, mas podia ser distribuída para os brasileiros. Então, eles vivem nos bairros. E nos bairros a juventude está criando cultura, está lutando. Nos bairros se luta por saneamento, por melhores transportes, pela habitação, se luta por melhores postos de saúde, hospitais, se luta por melhores salários, melhores condições de vida. Então, nós temos que ir para os bairros. Porque se hoje nos bairros há um eleitorado conservador, é porque nós nos ausentamos também. Evidentemente que nós passamos 7 longos anos aí debaixo de uma repressão. Vamos lembrar que nós não podíamos sair às ruas e que a grande mídia corporativa era conivente e nunca protestou. Nós éramos agredidos, nossa bandeira rasgada. Vamos lembrar disso, né? Nós fomos praticamente retirados à força das ruas, mas voltamos às ruas. Uma das grandes conquistas nossas democráticas no Brasil, e o Fora Bolsonaro foi muito importante, Lula livre, foi retomar as ruas, porque houve um período entre 2013, 14, 15, 16, 17, 18, que praticamente houve uma ação repressiva, uma guerra psicológica contra o petismo, contra o lulismo. E nós sofremos essa repressão. Isso também, o partido passou 7 anos, primeiro defendendo o mandato legítimo constitucional da presidente Dilma, depois defendendo o presidente Lula, que é inocente e já está provado que é inocente. E defendendo o nosso partido. Isso também nos prejudicou muito nesse trabalho que sempre fizemos. Nascemos dos bairros. Nós nascemos da luta contra a carestia na década de 70, da luta por creches, da luta por escolas melhores, por transporte melhor, pela habitação, a luta contra a ditadura, pelos direitos sociais dos trabalhadores, que foram consagrados na Constituição de 88, uma grande vitória da classe trabalhadora brasileira depois de 70 anos de luta, que começou lá em 17, com a primeira greve geral no Rio de Janeiro e a formação da primeira central sindical.
Dirceu, a gente tem conversado, né, sempre conversou a respeito da Operação Lava Jato com muitos especialistas, juristas aqui no Jornal Brasil Atual, e muitos deles falaram aqui a respeito dessa operação como uma espécie de continuidade de ação de parte do nosso sistema de justiça que teria começado ou se aprofundado ali na Ação Penal 470, o chamado mensalão. Você também vê essa conexão, ao menos na forma de agir, entre os dois? Mais do que uma conexão, é uma continuidade que começa lá com a luta contra o mar de lama que passava embaixo do Palácio do Catete, que levou o Getúlio ao suicídio, que só não houve o golpe porque o povo saiu às ruas, isso se esconde na historiografia oficial brasileira, e ocupou as ruas do Brasil todo para plantear, chorar o seu líder, que era Getúlio Vargas, que fundou o Estado moderno brasileiro. E depois, o Jânio ia acabar com a corrupção. Todos se lembram, com a vassourinha, o Collor ia acabar com a corrupção, com a Cássio Majorá. E, por último, o Moro ia acabar com a corrupção, a Lava Jato. Vamos lembrar que a ditadura, o golpe de 64, foi contra a corrupção e a subversão, não o contrário. Eu estava presente na Praça da República no dia do golpe, contra o golpe, evidentemente. Certo? Eu era funcionário de um escritório e assisti os estudantes do Mackenzie, eu já sabia que lá eu estava quando eu vi que eram os estudantes do Mackenzie, apoiando um golpe que era contra a corrupção. Nunca houve tanta corrupção como na ditadura. E ninguém investigava, ninguém publicava, porque a repressão e a censura impediam. No nosso governo, não. No nosso governo sempre houve, não só nós equipamos, reestruturamos, modernizamos instrumentos como a Polícia Federal, a Receita, o COAF, o CGU, o Ministério Público, como aprovamos, inclusive, legislações, muitas delas equivocadas, que se transformaram em armas depois contra a democracia, contra o Estado de Direito, não contra nós só. O mensalão, no meu caso, por exemplo, a minha condenação, é um escândalo. A minha cassação na Câmara foi política. Eu fui denunciado pelo Ministério Público, no caso do mensalão, que é a Ação Penal 470, nunca houve mensalão nenhum, né? Antes de terminar a CPI dos Correios e antes do inquérito policial. Aquela história do Alibaba, os 40 ladrões, uma montagem política. E o Supremo decidiu sob pressão da grande mídia, pressão de uma opinião pública formada. E o objetivo era levar ao impeachment do Lula, desestabilizar o governo, porque, na verdade, o mensalão tirou o núcleo político do PT, da bancada do PT e do governo. Foi pouca coisa. Isso teve consequências. E é uma continuidade da Operação Lava Jato. Eu não discuto mais mérito processual, seja de cada caso, porque está evidente de tudo que a Vaza Jato mostrou, toda a relação com os Estados Unidos, que isso foi um instrumento político que acabou na eleição do Bolsonaro. Primeiro assumiu o Temer, a ponte para o futuro, depois o Bolsonaro. E as consequências o Brasil está vivendo. E a principal delas foi o desmonte, a entrega do pré-sal e a privatização que está ocorrendo de fato dos bancos públicos, das estatais, que são dois poderosos instrumentos que países como a China e outros, até a Coreia, utilizaram para se desenvolver, para não dizer que eu estou falando só da China. Que um país como o Brasil, que tem uma indústria de base, de máquinas de equipamento, que já estava exportando tecnologia, capital e serviço, e vamos lembrar que a Lava Jato destruiu as empresas brasileiras que estavam conquistando mercados para o Brasil, que é o que faz qualquer país mudar de qualidade. Quem construiu as ferrovias, o telégrafo, os portos, os bancos, urbanizou as cidades no Brasil entre os séculos XIX e XX, foi os capitais ingleses que tinham interesse em tirar as matérias-primas e dominar o nosso mercado, o nosso crescimento. Depois vieram os americanos. Aliás, nós entramos na Segunda Guerra Mundial em troca da Companhia Siderúrgica Nacional e da Hidrelétrica do Vale de São Francisco, né, Paulo Afonso, aço e energia. E quando o Brasil começou a integrar a América do Sul, descobriu o pré-sal, que era uma grande riqueza, que se apropriada pela nação, faria uma revolução científica, tecnológica, educacional, daria condições para nós termos outro padrão de saúde, educação e uma política ambiental, veio o golpe. E nós estamos vendo as consequências. Então, a Lava Jato foi um instrumento político ilegal, inconstitucional, como está provado, né? E de combater a corrupção, basta ver agora o que está sendo desvendado dos ganhos dos escritórios de advocacias ligados aos procuradores e dos próprios procuradores. E depois o seu Moro foi dar compliance para empresas que ele investigava, como, aliás, vários procuradores, ganhando 500, 700 mil reais por mês.
Essa é a realidade da Lava Jato. A Lava Jato tem que ser exposta assim. Porque se eu for discutir cada processo do Lula, cada processo meu, cada processo do Vaccari, aliás, acabaram de anular o processo do Vaccari, e acabaram de remeter um meu também para a Justiça Eleitoral. Se nós for analisar cada processo, podemos analisar e mostrar, né, o que foi, mas não é esse caso. Porque já está provado historicamente o que... Aliás, a candidatura do Moro é o carimbo final. Ele já tinha sido ministro, já tinha apoiado o Bolsonaro. Quer dizer, um juiz que retira o principal competidor, que ia vencer as eleições para beneficiar outro e depois vira ministro da Justiça. E agora eles tiveram um contuberno, né? Uma coabitação, se desentenderam. Porque o Moro e o Dória têm dois grandes problemas. Foram bolsonaristas de quatro costados, são responsáveis por essa tragédia que nós vivemos. Dirceu, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e já fica o convite para você retornar mais vezes. Muito obrigado. Estou sempre às ordens, peço desculpa que eu estou com um problema aqui hoje de reforma, então teve aí um contratempo no início aí de ficar um som de qualidade. Espero que tenha ficado, viu? Não, ficou um grande sim. Abraço, um bom dia. Um abraço e meus parabéns sempre a vocês pelo programa e pela audiência. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, um dos fundadores do PT, ex-deputado estadual e federal, ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.